Fala galera, salve, salve, tudo bem? Bom pessoal, hoje eu vim falar um pouco sobre a violência contra a mulher. A gente às vezes esquece um pouco sobre essa violência contra a mulher porque a mídia não fala, de tempos em tempos eu acho que falta alguma pauta, aí a mídia começa a divulgar, aí todo mundo fica indignado, aí a gente vê conversa aqui, conversa ali. Mas essa semana eu já venho pensando muito sobre essa coisa da violência sobre a mulher, e essa semana é claro que parece que é uma coisa que é um imã, né? Quando você pensa alguma coisa sobre nesse sentido, acontece alguma coisa do seu lado e aí você fica pensando no que você pode fazer, o que você pode falar. Eu pego muito ônibus, né? Eu adoro pegar ônibus, porque eu como jornalista, quando eu fazia faculdade, onde as pautas surgiam era dentro de ônibus. Era a empregada doméstica que a patroa viajava, ela ia ficar o dia inteiro no ar-condicionado, ela ia ficar o dia inteiro na banheira da patroa, e aí, então as pautas surgiam daí. Mas essa semana uma coisa me chamou a atenção, eu estava no ponto de ônibus ali no terminal da rodoviária ali, perto da rodoviária, e dois rapazes conversando, e um dos meninos virou e falou assim que a mulher que apanha de homem, ela gosta, porque ela é sem vergonha. E aquilo me chamou muita atenção, porque eram dois meninos jovens, em torno de 17 e 16 anos. E aí eu fiquei prestando atenção naquele assunto. Aí ele falava o seguinte, que a mãe dele apanhava do pai, e a mãe dele não se separava do pai. E que a irmã arrumou um namorado, e o namorado bate nela, e que ela continua com esse namorado. E aí aquilo me chamou muita atenção, e eu me segurando, né, porque eu falei, o assunto dele, o outro menino calado, aí até que eu virei e falei assim, olha meu amigo, nem toda mulher gosta de apanhar de homem, nenhuma mulher gosta de apanhar de homem, né? Isso é violência, isso é crime, né? E ele ficou assim, assustado, porque eu acho que ele não esperava que eu fosse falar aquilo pra ele. E aí o rapaz que estava calado ouvindo ele falou, realmente, ninguém gosta de apanhar, né? Nenhuma mulher. Minha mãe também apanhava do meu pai e não era legal aquilo. Aí a fala do menino me chamou mais atenção ainda, porque ele estava calado ouvindo o amigo falar sobre aquilo, e aí ele só sentiu coragem de esboçar uma reação a partir da hora que eu falei aquilo. Bom, peguei meu ônibus e vim embora e vim para casa pensando sobre tudo isso. Então eu faço um relato também sobre a minha vida, né? Minha mãe biológica faleceu quando eu tinha 7 anos, meus pais se separaram muito cedo. Então, o que eu quero que vocês entendam é como que uma violência atinge muito, né? E eu lembro da minha mãe apanhar do meu padrasto, né? Meu padrasto bebia e muitas vezes ele era violento com a minha mãe. Então minha mãe, naquele momento que ele era violento, minha mãe pedia para que eu arrumasse as coisas. Minha irmã tinha 1 ano mais ou menos e pedia que eu arrumasse as coisas pra gente ir embora. E aí quando a gente arrumava tudo pra gente ir embora, ele abraçava minha mãe, chorava dizendo que ela era importante e que ele a amava e que aquilo não ia acontecer mais vezes, não ia acontecer de novo. Só que várias vezes acontecia isso. Bom, eu cresci vendo aquilo, minha mãe faleceu aos 29 anos, né? Eu já tinha 7 anos mais ou menos, e aí perdi. Então, o quanto que isso me trouxe algumas coisas na minha vida, né? Aí, graças aos deuses, hoje eu achei 3 profissionais, né, na área da terapia que me ajudam muito, e o quanto que foi difícil para mim chegar aqui para falar isso para vocês, porque até então eu sempre criei armaduras, né? E aí o que eu falo? A violência contra a mulher ela não atinge só a mulher, ela atinge os seus filhos também. Porque olha que situação, um menino de 17 anos, ele vê a mãe e a irmã apanhar e ele fala que a mulher gosta daquilo. Então, quer dizer, certamente ele vai aplicar isso com a namorada dele, porque ele tá vendo a mãe e a irmã apanhar, então se elas gostam, a minha namorada também vai gostar. E aí você cria-se homens violentos e você cria-se mulheres que elas se deixam ser violentadas. Porque eu, durante essa minha trajetória, essa minha formação toda, eu não suportava mulheres que choram. Tipo assim, para mim era muito nítido quando eu ia terminar uma relação e que a mulher chorava. Porque aí quando ela chorava eu punha um ponto final naquilo tudo. Por quê? Porque eu não suportava a mulher que chorava. E aí demorou para entender que essa mulher que eu remetia era a mulher que era minha mãe, que ela chorava durante ela ser espancada e tudo mais, mas mesmo assim ela ficava com aquele homem. Então é muito sério isso. E hoje a gente vê alguns casos de homens violentos e a gente não entende o porquê. Mas certamente algum estudioso, o pessoal da área vai poder explicar que esses jovens, esses meninos são filhos de frutos de violência. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala que uma mulher gosta de apanhar ou que ela é sem vergonha porque fica com o marido. Porque isso atinge não só aquela mulher, atinge seus filhos também. Eu acredito que ninguém queira apanhar. Nenhuma mulher merece apanhar de um homem.
E também eu espero que essas jovens, essas meninas que vêm de uma relação em que descobrem que os seus namorados já espancaram namoradas, que elas se afastem desses homens até que eles se tratem, até que eles se curem, porque senão realmente elas também vão ser violentadas. Isso é muito sério, gente. E eu lembro, numa passagem da minha vida, eu devia ter uns 10, 11 anos, porque como a minha mãe faleceu, nós fomos, eu e minha irmã foi separado, ela era filha do meu padrasto, então ele falou, ou leva um ou leva outro. Também tivemos essa coisa, essa ruptura de irmãos. E aí eu lembro que numa das visitas que eu fui fazer a minha irmã, o meu padrasto já tinha arrumado uma outra mulher. E aí ele estava todo enfaixado. Ele estava enfaixado, o corpo inteiro enfaixado. E aí eu achei muito estranho aquilo. Aí eu falei, mas o que foi, Pedro? O que aconteceu? Ele falou assim, era época de São João, essas coisas. Ele falou assim, caí na fogueira. Aí a madrasta da minha irmã virou e falou assim, mentira. Aí eu falei, como mentira? Ele falou assim, não, porque ele me bateu e eu nunca apanhei de homem nenhum, nem do meu pai. E eu esperei ele dormir e esquentei uma lata de água fervendo e joguei nele. Então aquilo pra mim, olha o sentimento meu, aquilo pra mim naquele momento foi como se eu tivesse me vingado. Né? Se minha mãe pensei comigo, se minha mãe tivesse feito aquilo, talvez ela não tinha apanhado tantas vezes dele. Mas ao mesmo tempo, despertar numa criança de 10 anos essa vingança é muito forte também. Eu vim de São Paulo pensando sobre naquela época, eu lembro que eu vim pensando e feliz da vida, porque aquele homem tinha sido detido, ele tinha sido parado naquele momento. Porque ele nunca mais ousou bater naquela mulher, ou nunca mais bateu em outra mulher, que eu saiba até os fins dos dias dele, ele nunca mais bateu em mulher nenhuma. Por quê? Porque ele teve uma mulher que ele parou, mas aquilo não é o certo, aquilo não é o correto. Então o que a gente tem que pensar seriamente nessa violência contra a mulher? O que tem que acontecer? O que nós temos que fazer? Nós, como seres humanos, a gente que está aqui, a gente às vezes só faz post de videozinho, de beleza, de sair, de passear, não sei o quê. Só que a gente não pensa mais a fundo, porque a gente não atinge, a gente não chega próximo da gente nenhuma violência, não atinge a violência contra o gay, contra o gordo, a homofobia, o preconceito. Então a gente fica na da gente, porque isso não me interessa, isso não chegou até a mim. Mas nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos pedir leis mais duras, tratamentos para esses homens, que eu acho que tem que ter um deputado, um vereador que faça esse tipo de coisa. Existe, Vitor, tratamento contra os homens, existe leis, mas então, até que ponto, o que está resolvendo? Porque a gente também precisa saber se essas crianças estão sendo tratadas. Né? Aí é que entra, porque nós vamos gerar outros abusadores de mulheres, nós vamos gerar outros homens que não respeitam. Porque tá cheio de babaca por aí, gente. Tá cheio de homem que acha que a mulher é uma mercadoria. E me espanta muito quando um homem é muito ciumento e a mulher acha aquilo bonito. Eu lembro na faculdade de meninas que elas eram super comunicativas com nós, os meninos ali, conversando. E no dia que o namorado aparecia, ela não olhava para o lado. Ela não conversava. E até um dia eu perguntei para uma dessas meninas o porquê que ela mudava o comportamento dela. E aí ela me disse que o namorado era muito ciumento. Então, quer dizer, ela já estava entrando numa relação se moldando aquele homem, que ele achava que se ela conversasse com outro homem, que não era o certo. Então existe ainda homens desse tipo, né? Que não acreditam numa relação de amizade entre um homem e uma mulher, e existe a mulher submissa, em que muitas vezes ela deixa de conversar com o homem porque ela quer agradar o marido dela, não quer que o marido dela se chateie, né? E aí eu também quero dizer o seguinte para vocês, que esse homem, ele conhece você bonita, poderosa, unha pintada, cabelo pronto, ou o vestido curto, alguma coisa toda. Quando esse homem começa a te mudar, você perde um pouco a sua identidade. Porque ele já não quer que você pinta mais sua unha de vermelho, ele não quer mais que você use o batom vermelho, ele não quer que você use aquela determinada saia, ele não quer que você converse com seu primo, ele não quer que você converse com um amigo. Então tudo começa a mudar. E quando você se adapta a esse homem, você perde a sua identidade. Então é muito sério tudo isso. A violência contra a mulher não é só a violência de bater, de espancar. Tá aí um monte de exemplos que a gente fala sobre violência sobre a mulher. Realmente moldar essa mulher dentro do que aquele homem acha que é o certo, menosprezar aquela mulher, atacar aquela mulher moralmente, sabe? Então, eu espero que você preste atenção em tudo isso, sabe? E divulguem esse vídeo, converse. Muitas vezes quando você tiver uma amiga que sofra violência doméstica, um abuso, essa coisa toda, converse com ela. Não olhe para essa mulher achando que ela é sem vergonha simplesmente porque ela não consegue se defender ou simplesmente porque ela não consegue largar desse homem. Então converse, explique, converse, se precisar conversar 10, 20, 30 vezes,
converse, apoie essa mulher. A violência contra a mulher é séria, gente. Ela atinge muitos jovens, ela atinge seus filhos, ela atinge sua filha. Porque essa menina também, quando ela vê a mãe sofrendo o abuso doméstico, né, a violência doméstica, ela também deixa de crer um pouco nesse homem. Então, quando ela deixa de crer nesse homem, ela também deixa de ser feliz, porque ela não quer encontrar um companheiro. Ou muitas vezes ela encontra um companheiro e encontra um companheiro igual o pai, igual o padrasto. Então é uma coisa muito séria. Eu, graças a Deus, encontrei profissionais que eu estou trabalhando bastante com isso. E foi muito tranquilo para mim, gente. Vocês não sabem o quanto eu tirei um caminhão de cima das minhas costas, né? Depois que comecei a trabalhar sobre tudo isso, porque essa violência que minha mãe sofria me atingiu muito. Eu pensava, sabe, isso é coisa de moleque, mas isso sempre vem à minha mente, isso sempre me traz dores quando eu vejo uma matéria sobre violência contra as mulheres. Eu sempre fico pensando onde estão os pais, onde estão os irmãos, né, dessa mulher. O porquê que esse homem que violenta ela respeita a mãe e não consegue respeitar ela. Então é uma coisa para se pensar. E a violência doméstica, ela está em todas as camadas sociais. Ela não está só no preto, ela não está só no branco, ela não está só no rico, ela não está só no pobre. Ela está em todas as camadas e nós precisamos ficar atentos a tudo isso, tá? Vamos conversar sobre mais, coloque aí o que você pensa sobre isso aí embaixo, vamos conversar. Se você souber de algum link, de alguma live que vai ter sobre esse assunto, marque aqui. Eu também gostaria de ver essa live, de comentar, de falar sobre. Um abraço e até a próxima. Bom domingo a todo mundo.